fundo TRBL11 vem amargando uma queda de 30% desde a máxima desse ano de 2024. O que vem acontecendo com esse fundo? É isso que você vai ver nesse vídeo agora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, criador do canal, e nesse vídeo nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Vamos falar sobre um fundo imobiliário que eu não tenho na minha carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria. Esse fundo é o TRBL11. Ele é um fundo do setor logístico e industrial, e ele vem caindo muito nos últimos dias. Vamos entender então o que está acontecendo com esse fundo e entender também se isso é uma oportunidade ou se ainda é um risco de investir nesse fundo. Vamos lá? Já estou dentro aqui do Status Invest, que é o site que eu utilizo para fazer as análises dos ativos. O TRBL11, ele atingiu uma cotação de 101,88. Isso aconteceu no dia 30 de maio desse ano. De lá para cá, o fundo ele caiu e agora no último mês de setembro, ele, assim como vários outros fundos imobiliários, eles desceram um pouco o valor da sua cotação, apesar de que ele estava segurando bem, né? Desde o começo de setembro, ó, ele chegou ali na casa dos R$ 90 e se segurou até na metade de outubro. Então é um fundo que até segurou aquela queda que teve no mercado dos fundos imobiliários. A partir do dia 15 de outubro em diante, o fundo derreteu, saiu ali dos R$ 91 e caiu até a mínima de R$ 66,50. Ele recuperou nos últimos dias, mas hoje está sendo cotado na faixa dos R$ 70. E o dividend yield, com isso, subiu. Afinal de contas, a cotação caiu muito. E o dividendo dos últimos 12 meses se mantém igual, ele já foi pago. Então, pegando os 9,81 que já foi pago nos últimos 12 meses e vendo a cotação atual de R$ 70, a gente chega num dividend yield muito grande, né? De quase 14% ao ano, que é um dividend yield excelente. Mas o porquê que então que a cota caiu tanto? Descendo um pouco aqui a página, a gente vê que o valor patrimonial do fundo é alto, 99,79 centavos por cota. Então praticamente na casa dos R$ 100 por cota. Só que hoje ele está sendo avaliado a R$ 70. O mercado está pagando R$ 70 nesse fundo. Isso significa que ele está com um desconto de 30% na sua cota. Um desconto excelente. Esse fundo imobiliário ele tem uma liquidez muito grande diária, ó, quase R$ 2 milhões diário de liquidez, então é um fundo muito negociado na Bolsa de Valores. Esse fundo imobiliário ele está no segmento logístico, ou seja, o objetivo do fundo é ter dentro do seu portfólio de imóveis barracões que são alugados para empresas do setor industrial ou logísticos, ou seja, ou para indústrias que utilizam esses barracões para fazer os seus produtos, as suas matérias-primas, ou para empresas do setor logístico, como por exemplo os Correios. O administrador desse fundo é a Rio Bravo Investimentos. Ele também administra outros fundos imobiliários, como por exemplo o TRXF11, que é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira pública do canal, que eu já mostrei aqui para vocês. Vamos abrir o último relatório gerencial que foi solto para o mercado aqui no dia 14/10, para ver um pouco mais sobre os ativos desse fundo. Então aqui dentro desse relatório gerencial a gente consegue já ver o problema desse fundo imobiliário. Na minha opinião, o grande problema é esse, são 5 ativos. São muito poucos ativos dentro de um fundo imobiliário. E além de ser 5 ativos, só tem 12 inquilinos. Então também não é muitos inquilinos dentro desses 5 ativos. Esses 5 ativos estão distribuídos em 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E aqui está esses 5 ativos, como vocês podem ver aqui na tela. Ó. São esses 5 complexos industriais, né? Um é menorzinho, mas os outros são bem grandes. E o grande problema é que 46% da receita do fundo vem de um único ativo, que é o Centro Logístico de Contagem, em Minas Gerais. Todo esse imóvel é alugado para os Correios. Então, esses são 2 problemas desse fundo imobiliário que eu enxergo. Primeiro, são 5 ativos apenas, e dentro desses 5 imóveis, um deles é locado 100% para os Correios, o que representa 46% da receita do fundo. Então, uma grande porcentagem da receita do fundo está alocada em apenas um inquilino, em apenas um imóvel. E esse é o grande risco de a gente adquirir um fundo que tem poucos imóveis. Eu até aceito colocar fundos que têm poucos imóveis na minha carteira. Por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário, também do setor logístico, que também tem 5 ativos, que é o PATL11, ele também tem 5 imóveis. Porém, o que eu faço para diminuir esse risco? Eu tenho vários fundos imobiliários. Eu não vou ter somente um fundo imobiliário que dentro desse fundo imobiliário só tem 5 imóveis. A ideia é diversificar esse risco. Então, se for comprar um fundo imobiliário que tem poucos imóveis, eu vou comprar vários fundos imobiliários. Eu não vou comprar apenas um fundo imobiliário com poucos imóveis para colocar na minha carteira. Deu para entender como que eu faço essa mitigação desse risco? Tendo mais fundos imobiliários na minha carteira e esse fundo imobiliário que tem 5 imóveis não tendo uma participação muito grande, a gente diminui o risco, né, de ter um fundo imobiliário com poucos ativos.
antigos, né, com poucos imóveis. E o que aconteceu então com o TRBL11? É um fundo imobiliário do setor bom, que é o setor logístico, industrial, que tem poucos ativos e que tem um inquilino que representa uma receita muito grande, 46%. E é exatamente nesse imóvel que está sendo alocado para os Correios que aconteceu um problema. E é isso que a gente vai ver agora. No dia 15 de outubro, a gestora Rio Bravo soltou um comunicado ao mercado, um fato relevante, falando que no dia 10 de outubro recebeu um comunicado do seu inquilino Correios sobre a interrupção temporária de sua atividade em pequena parte do imóvel devido ao recalque da placa de vedação lateral. Então, aquele imóvel estava acontecendo um problema ali. Não foi totalmente todo o imóvel que foi paralisado, foi uma pequena parte. Então a gestora logo já soltou comunicado ao mercado falando que recebeu esse comunicado dos Correios. Já no dia 17 de outubro, 2 dias depois, a gestora soltou outro fato relevante, complementando o fato relevante do dia 15, informando que no dia 16 de outubro, a Defensoria Civil do município de Contagem realizou uma visita no imóvel alugado para os Correios, e foi determinado uma interdição parcial do imóvel e monitoramento contínuo. A área total interditada representava aproximadamente 6% da área bruta locável do imóvel, e não impedia a utilização do restante do imóvel pelo locatário. Então ali já mostrou pra gente que a Defesa Civil teve que interditar o imóvel, não foi total, foi parcial, apenas 6%. Então dá para entender que o problema está acontecendo não em todo o imóvel, mas sim numa parte que é pequena, né? 6% de todo aquele empreendimento. No dia 25 de outubro, então alguns dias depois, foi solto outro fato relevante para o mercado, complementando os fatos relevantes anteriores. Então no dia 21 de outubro foi feita outra visita pela Defesa Civil do município ao imóvel e foi determinada a interdição total do complexo. Então aquela paralisação parcial de 6% passou para 100% desse empreendimento. Mas a gestora reforçou que a estrutura principal do galpão não teve qualquer impacto e continua não havendo risco de colapso. Então não há risco de todo o barracão desabar, não é isso. O problema afeta 6% do imóvel. Mas a Defesa Civil decidiu paralisar 100% das operações. Então o Correio não está trabalhando lá no imóvel atualmente. Está 100% da sua operação paralisada devido a esse problema encontrado. No dia 25 de outubro, a gestora soltou um outro fato relevante contendo várias perguntas e respostas a respeito desse ocorrido. E esse fato relevante é muito importante a gente analisar mais a fundo para entender melhor, né, toda essa situação. Então, como vocês podem ver aqui na tela, essa foto é desse complexo, né, desse imóvel que é alugado para os Correios. Então é um imóvel muito grande. Descendo um pouco aqui, a gente consegue ver então um resumo. Ó. Esse centro logístico, ele está localizado no município de Contagem, é um imóvel novo, com classificação AAA, ou seja, ele é um dos centros de distribuição mais modernos da América Latina. Ele está bem perto ali de grandes complexos industriais, então é fácil de alugar novamente, caso for necessário. Foi adquirido pelo TRBL11 em 2021, já em atividade com locação para os Correios, e é um ativo de alta tecnologia voltado para operação de e-commerce. Então os Correios já era locatário do imóvel quando o TRBL11 adquiriu esse imóvel e colocou no seu portfólio. Ele é um imóvel muito grande, né? Uma área locável de 136 mil metros quadrados. É o maior imóvel do fundo, né? Imobiliário, como a gente já viu. E aí o que aconteceu? Então foi identificado um afundamento de parte do aterro do imóvel de Contagem, com o surgimento de trincas e abertura das juntas de dilatação na parte administrativa do centro logístico. Reforçamos que isso não afetou a estrutura principal do galpão e não há risco de colapso. Em 10 de outubro de 2024, os Correios optaram pela paralisação total de sua operação. O laudo da Defesa Civil do município determinou a interdição temporária parcial e depois, né, ele emitiu um novo laudo determinando a interdição total do complexo. Então até agora, o que a gente consegue perceber? O imóvel é muito grande. A maior parte do imóvel, que é o barracão principal, ele está sendo construído em cima de uma rocha sólida, então ali não tem problema. O problema são os anexos que foram construídos a esse barracão, que estão em cima de um aterro, que passou por uma terraplanagem, porém aconteceu algum problema ali, que está acontecendo agora trincas nesses imóveis. Então é uma parte pequena, é 6%, né, desse imóvel todo. Porém, apesar de ser uma parte pequena, 6%, provavelmente ali é onde fica lugares onde os trabalhadores do barracão principal precisam passar
como por exemplo ali o refeitório, a catraca. Então, muito provavelmente não tem como a operação continuar se não for resolvido esse problema. Por isso que o Correio ele decidiu fazer a paralisação por completo e a Defesa Civil também. E agora, o Fundo Imobiliário e a gestora está trabalhando para resolver esse problema. A gestora soltou aqui embaixo no comunicado algumas perguntas e respostas, né, para ajudar os seus cotistas a entender também mais a respeito do problema, o que está sendo feito. Depois eu aconselho vocês, né, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse fundo, a baixar esse relatório e ler, né, particularmente todas as perguntas para entender melhor. Em resumo, o que eu consegui entender lendo todo esse relatório? Não tem como ter certeza do que vai acontecer daqui para frente com esse fundo imobiliário, com esse imóvel. A gente não se sabe ainda quanto dinheiro vai ser gasto na manutenção, né, para resolver esse problema. A gestora fala de 60 dias a partir do momento que começar as obras de reparo para ser resolvido o problema. Então são 2 meses que o locatário vai ficar ali com a operação parada, que os Correios vão estar ali com toda a sua operação parada. Ou talvez não, né? Talvez até eles consigam continuar trabalhando enquanto esteja fazendo ali a obra de correção. Mas a gente ainda tem que ver a cena dos próximos capítulos para entender melhor o que vai acontecer. Esse imóvel ele tem um seguro, sim, porém a gente não se sabe se dentro dessa pólice do seguro a seguradora vai cobrir todo esse problema que teve no imóvel. Afinal de contas, de quem que é esse problema? É da pessoa que construiu? É do dono do imóvel atual, o Fundo Imobiliário TRBL11? É dos Correios, que talvez não fez uma manutenção preventiva, como ele estava usando aquele imóvel? Então tem que entender melhor também de quem que vai levar a culpa, por assim dizer, né? Quem vai ser responsabilizado, quem que vai pagar por toda essa obra de reparo. Isso tudo a gente não sabe ainda. Será que a seguradora vai querer pagar? Será que está dentro da cláusula do seguro que ela é responsável se acontecer um problema desse? Será que o Correio ele vai querer continuar pagando aluguel mesmo tendo a sua operação paralisada? Eu acredito que não. Tanto é que foi solto um fato relevante agora recentemente. No dia 29 de outubro, a gestora soltou um fato relevante dizendo que os Correios eles informaram que realizarão o pagamento do aluguel referente ao mês de outubro, contemplando apenas o período até o dia 13 de outubro. Essa data, 13 de outubro, é até uma data anterior à interdição parcial da Defesa Civil, que foi no dia 15 de outubro. Os Correios já estão falando que vão pagar o aluguel desse imóvel referente ao mês de outubro, do dia 1 ao dia 13. Então, pessoal, com certeza, isso agora vai ser muito complicado, né? Porque o fundo imobiliário vai querer receber o aluguel, os Correios vai alegar que não estão em operação, talvez até consigam, de repente, devolver esse imóvel sem ter nenhum prejuízo financeiro, sem ter que pagar alguma taxa, alguma multa contratual, visto que o imóvel está tendo um problema, eles não estão conseguindo nem operar lá. Imagina se os Correios quiserem devolver esse imóvel. A gestora vai trabalhar para resolver esse problema, vai cobrar da seguradora algum ressarcimento. A gente não sabe se a seguradora vai pagar, se é a gestora que vai pagar, se é os Correios. Então assim, esse fundo, ele ainda está com um futuro muito incerto. Não se sabe quanto que vai custar essa obra e o que vai acontecer daqui para frente. Por isso, lembra aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo? Será que agora é uma oportunidade de comprar o TRBL11 a um preço tão atrativo? Afinal de contas, né, a gente está falando aí de 30% de desconto no valor patrimonial. Bom, isso só o tempo vai dizer. Só o tempo vai mostrar se esse preço atual é um bom negócio, ou talvez, se ainda os problemas vão escalar, vão aumentar e talvez a cota até vai cair mais daqui para frente. A verdade é que não tem como nós prevermos tudo isso. O que a gente sabe é que provavelmente os dividendos pagos, né, a receita do fundo vai cair, porque os Correios já alegaram que não vão pagar o aluguel do dia 13 em diante. A gestora já passou que o impacto negativo no resultado do fundo é de 20 centavos por cota, referente a esse valor que o Correio não vai pagar. Mesmo no cenário onde a gestora vê que o Correio ainda tem que pagar mais alguns dias, ainda assim é um cenário de impacto de 7 centavos por cota. Então, a gente não sabe quanto, mas muito provavelmente daqui para frente o fundo não vai continuar pagando 85 centavos por cota ao mês. Provavelmente vai cair esse dividend yield. Para quanto que vai cair? 65, 70 centavos ao mês? A gente não sabe. Então, pessoal, não tem como a gente saber se isso é um risco ou uma oportunidade. Quais são os cenários que a gente pode traçar daqui para frente? Se essa obra for bem concluída, dentro dos 60 dias, se o Correio continuar alugando ali o barracão, a partir do momento que ele voltar ali às suas operações, continuar pagando os aluguéis
certinho, e o dinheiro gasto no reparo do imóvel sair ali de uma seguradora, né, se a seguradora pagar isso, então o impacto é muito pequeno no fundo, nesse cenário. Nesse cenário, eu vejo, no meu ponto de vista, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Você tem que fazer a sua análise perante a sua carteira também, né, para ver se isso é uma oportunidade ou não, se você vai querer colocar na sua carteira ou não, mas do meu ponto de vista, se tudo ocorrer dessa maneira, talvez seja uma boa oportunidade, né? Vai estar comprando um fundo, a gente vai estar comprando um fundo imobiliário que tem o valor patrimonial de R$100 por 70, e ele voltando a pagar 80, 85 centavos, se a gente comprou a R$70 e o fundo está pagando 80, 85 centavos, a gente está falando de mais de 1% ao mês, 1,10, 1,20% ao mês de dividendo. Então é um excelente dividendo. Agora, outro cenário, imagina que os Correios entreguem esse barracão, queiram sair de lá, o fundo imobiliário gaste milhões para consertar esse barracão, a seguradora não pague isso, né? Ela veja lá no seu sinistro que não tem obrigação de pagar isso, então isso seria muito negativo para o fundo. Provavelmente cairia muito o dividendo pago pelo fundo, e isso seria muito ruim para o fundo imobiliário, pode ser até que ele seja cotado a muito menos do que isso, né? Imagina que a cota ela caia ali para 40 centavos de pagamento mensal. Nesse valor de R$70 atual, é uma cota bem pequena, né? A gente está falando aí de praticamente 0,6 ao mês, é um dividend yield muito baixo. Então com esses dois cenários em mente, fica no ar. A gente não sabe o que vai acontecer, qual que é o desenrolar disso, se isso vai ser uma oportunidade ou não. Então o que eu vejo? Se for para comprar fundo que tem poucos imóveis, compre, mas tem uma participação menor. Essa é a metodologia que eu utilizo para mim. E nesse vídeo hoje você conseguiu ver o risco que é ter um fundo imobiliário com poucos ativos. Nesse momento, por exemplo, o TRBL11 está passando por esse problema, de ter poucos ativos, um ativo com um inquilino que tem uma concentração muito grande, 46% da receita do fundo vem desse ativo, e é esse ativo que está tendo problema, por isso que ele está caindo mais. Pode ser até que ele caia mais no futuro, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido educativo para mostrar para vocês a importância de diversificar o patrimônio, diversificar os ativos que a gente coloca dentro da carteira, né? Nunca ter somente um, dois fundos imobiliários, ainda mais se é um fundo imobiliário com poucos ativos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no joinha para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!